Aliás, a guerra entre fãs e haters do Zubeldia acontece até hoje. Até hoje. É um negócio meio bizarro. Porque você vê na internet, você não imagina alguém discutindo futebol assim, né? Não, exato. Um cara manda, o Zubeldia não usava a base. E outro, porque a sua mãe é um negócio meio louco, cara. Sim, exatamente. Os caras se encarando tete a tete não chegam Não, a esse porque nível. você chega numa mesa de bar e fala, pô, eu gostava do Zubeldia. O que o cara vai responder? Fica um Putz, papo saudável. Ah, cara, nunca curti muito não, mas, pô, vem mais uma rodada aí. É Mas tipo isso. esse fato do Zubeldia Filosofia institucional do momento do São Paulo. Nada sim. tinha a ver com o Zubeldia. Nada tinha a ver com o Zubeldia. O São Paulo foi campeão da Copinha agora. Então podia Sim. ter tido um poder de revenda de jogadores muito maior do que Muito maior, exatamente. Ontem eu trouxe aqui todas as vendas da base dos últimos meses, se não dá o Vitor Reis do Palmeiras. E o Vitor Reis fez o quê? 10, 15 jogos. Sim, foi, se não me engano, foram 17 jogos, Não é. um E gol sem contra ser, o Corinthians. E sem ser titular absoluto. Sem ser titular absoluto, porque era o Murilo ali. Então ele supria a ausência do Murilo quando o Murilo lesionava. Isso justifica totalmente a ira do torcedor São Paulino Sim. nas redes E sociais. você vê agora com o nas Crespo ruas. o Patrick. Patrick, que é um baita lateral direito, foi muito bem na base e já tem acho que 3 ou 4 jogos Lateral de titular. esquerdo, né? Lateral esquerdo. Isso. Já tem 3 ou 4 jogos de titular ali com o Crespo. Então é uma metodologia muito diferente. Realmente, né? Eu sei que o torcedor tá bravo com o Júlio Casares. Essa semana tivemos aí a hashtag Fora Casares entre as mais comentadas, né? Trending Do Topics. X, Trending Topics. Então, muito grande a pressão no São Paulo. Ontem eu estive no CT, até aproveitando pra gente falar um pouquinho do Tricolor. Daqui a pouco a gente vai ouvir os apresentados da semana. Mas a gente ficou ali conversando com algumas pessoas. E assim, o São Paulo tem internamente um clima de otimismo, independente da realidade com relação a Libertadores, que eu acho uma ilusão, tá? Eu acho uma ilusão. Eles se apegam muito a essa questão da Libertadores como a boia de salvação de que a coisa vai acontecer. Eu não vejo tanto dessa forma assim. Até foi falado, essa semana sem jogos aí, o pessoal começa a ficar pegando mais no pé, quando tem jogo não tem tanta pressão assim. Mas eu vejo hoje o São Paulo em ebulição, tá? Mas se o São Paulo não ganha nenhum título esse ano, é decepcionante? Não acho. Eu acho que o que é decepcionante no São Paulo é você vender jogador a preço de banana, é você ter fogo amigo de diretor contra diretor, é você ter um presidente que hoje tem questões com relação à base, você tem uma questão obscura com relação a você vender Cotia ao Marinax. Aliás, o valor que o São Paulo estava negociando com o Cotia, os 30%, por 5 anos, né, PDV? Sim. Era 250 milhões. É o que o São Paulo fez esse ano com a base, Sim. 250 milhões. Então, a conta não fecha. Ele tá vendendo como uma grande injeção de dinheiro e todo mundo acha que o Marinax é besta, né? Sim. Ele vai injetar dinheiro no São Paulo vai trazer na semana que vem, vai recuperar o Hernanes da aposentadoria, vai contratar uma tecnologia nova para ele conseguir jogar, vai trazer o Kaká de volta. Pô, pelo amor de Deus, né? É muita imaginação fértil e o Casares que gosta de vender sonhos pro seu torcedor. Inclusive, falando sobre vendas da base do São Paulo, no último dia 30 de agosto, Sporting e Porto se enfrentaram. 2-1 Porto, gol de William Gomes. Vendido por 9 milhões? 12. Isso, 9. 9 milhões 9. de euros. O Moreira tá no Porto também. Tá, Né? o Moreira já foi numa situação envolvendo o Wendel, tá emprestado, pode voltar, mas acho que tem uma taxa de compra muito baixa também. Muito né, se o Porto baixa. quiser. No final das contas, o São Paulo trocou um lateral de 18 anos reserva por um lateral de 30 reserva, Sim. que ganha 10 vezes mais do que o de 18. É verdade. Mais de 10 exatamente. vezes mais, né? O Wendel tem um salário alto. É que o Moreira é direita, não é? E o Wendel é esquerda. É isso. Exatamente. Mas o Moreira já jogou pelo lado esquerdo no Já. São Paulo também. Já. O Moreira teve uma questão com o Zubeldia na época, que ele, em algum jogo, ele perdeu espaço. E aí, até eles se resolverem, ele acabou perdendo esse espaço. E aí ficou meio que essa coisa. O Moreira é um cara que não tem, talvez, comprometido ali. essa coisa. Não aguenta a pressão de jogar no São Paulo.
Então isso acabou jogando contra o Moreira, mas eu acho que é uma situação que poderia ter sido conduzida de uma forma melhor. E dentro disso também, dessa pergunta que o Bueno fez, o ano do São Paulo é decepcionante por terminar sem títulos, caso termine? Eu acho que não, eu acho que o ano do São Paulo é decepcionante porque a vida política do São Paulo hoje, ela é uma bagunça. E você vê, por exemplo, a figura do Baby, né, ele não é mais o presidente da Independente, mas ele tem uma influência gigantesca. E o Pretzel trouxe aqui na semana passada a situação dos ingressos que são repassados às organizadas do São Paulo antes de serem comercializados para o sócio torcedor. E aí, diante de todas essas questões que vieram à tona nos últimos dias de venda de jogadores da base, essa bagunça nos bastidores, a torcida do São Paulo começou a cobrar um posicionamento do Baby. E aí, o próprio Baby fez um post de ontem para hoje, dizendo, onde está o Baby, né? Que era a pergunta da torcida do São Paulo. E, cara, é um post que mostra como o ego move essas figuras políticas do São Paulo. Se o Júlio Casares, presidente do São Paulo, muita gente vê como uma figura ególatra, né? Ele fura a própria comunicação do clube para anunciar um reforço. Ele tem essa questão das redes sociais. O Baby, que é um cara que vem criticando a diretoria do São Paulo, deixando o Júlio Casares de fora das críticas, sendo ele o presidente do clube. Então, assim, a partir do momento que você tá falando da gestão do São Paulo, acho que a principal pessoa deveria ser o presidente, mas as críticas se voltaram muito mais à figura do Carlos Belmonte, o que ficou... E é um possível presidente que é um possível do São Paulo. presidente que ficou comprovado que existe um movimento de queimar o Belmonte hoje no São Paulo a partir do momento que o diretor de comunicação do São Paulo vaza uma mensagem no grupo dizendo: vou vazar pra imprensa de que o Belmonte queria emprestar o Henrique Carmo de graça. Quer dizer que existe uma movimentação hoje pra queimar o cara no São Paulo. E o que é curioso é que esse profissional de comunicação é funcionário do São Paulo e não do Casares. Ele é diretor de comunicação. Então, funcionário do clube. Ele é estatutário. Ano que vem ele é estatutário. Ele é estatutário. Ele é estatutário. Ano que vem, não, é mais um ano, tem mais... É triênio, foi no ano, tem mais... até o final de 26. Então assume em 27. Isso mesmo. E aí, ó, o Baby... E aí o Pretzel trouxe essa questão aqui na semana passada sobre os ingressos que ficam nas mãos das organizadas enquanto o sócio-torcedor se mata, às vezes, pra conseguir um jogo como a LDU e paga caro. E aí, cara, o Baby fez um post, assim, como se ele se colocasse como um representante da torcida do São Paulo, como se ele fosse o cara que representasse a torcida do São Paulo. Ele disse o seguinte, ó: o Baby está nas arquibancadas de todo o continente. Quem dera mais São Paulinos como nós também estivessem. E sem argumento que a organizada não trabalha, não estuda. Porque quando assistimos 3 mil gringos do Brasil toda vez, percebemos como só Independente, outras organizadas e alguns poucos seguem o São Paulo FC. O Baby, olha só, frase do Baby, e ele fala em terceira pessoa. O Baby tá segurando o São Paulo Futebol Clube há anos. Quando a conscientização fez a torcida lotar na crise e salvar o São Paulo, o Baby criou o Morumbi Raiz em plena pandemia. O Baby fez acontecer as festas insanas da Copa do Brasil de 23. O Baby escreveu esse texto, tá? Ele fala em terceira pessoa. Fantástico. Ele escreveu esse texto. E aí vem o que o Pretzel trouxe semana passada. Mas a torcida ganha ingresso e o ST, que é o sócio-torcedor, tem que esperar. Na hora boa da Libertadores, todo mundo quer. No jogo pequeno de estadual, ninguém se importa. Só que o Baby e a Independente estão lá, independentemente da competição. É o São Paulo. E aí vem o torcedor reclamar de ingresso? Sério mesmo que não podemos reservar a compra dos ingressos antecipadamente, criando promoções para o nosso povo do dia a dia? O que seria do Morumbi sem as organizadas? Nada mais justo, né? O Baby tava toda vez que a torcida pediu protestos e fizemos o CT no Morumbi. A pergunta: vocês pediam, mas vocês iam? O Baby tá segurando o ambiente quando diretores incompetentes não sabem fazer isso. Diretores, ele não fala do presidente. Foi desse jeito que em reunião no CT o time reagiu e saiu do Z4 do Brasileiro. Olho no olho, sem diretoria. Leonardo, enfim, É que nesse sempre em terceira pessoa. Dele,
O plano de torcedor é justamente para isso, você pagar um valor a mais para ter ingresso antecipado. Você querendo ou não, você paga esse dinheiro vai pro clube de alguma forma. Então não faz sentido ele querer o ingresso antecipado se tem um plano que fala, se você pagar X reais, você vai ter o ingresso antecipado antes de todo mundo. Sim. Se ele quer ter o ingresso antecipado antes de todo mundo, ele pague o plano que o clube forneça também. Eu tenho uma opinião minha particular sobre torcidas organizadas e é uma opinião que tem uma questão de que eu sei que tem coisas importantes, Eu sou mas contra eu a sei que torcida acontece nos últimos bons anos um total, né, uma mudança de rota, É um desvio do futebol. um desvio exatamente. E os caras hoje eles As não posições torcem de comando, eles você não disse. torcem mais pro time, eles torcem pra torcida organizada. É meio que essa coisa do, né, e essa coisa É quando ele tá no estádio, ele não tá no estádio com o emblema do time dele. Ele tá no estádio É. com o emblema da torcida dele. Mas assim, eu não gosto de generalizar quando você fala de violência e coloca só na conta disso. Eu tenho algumas questões também. Porém, cara, esse negócio de você ver o torcedor comum se matando pra ingresso e aí 3, 4 semanas antes os caras já estão fazendo o pacote bem casado, isso tem que ser falado, obviamente. Isso eu tô com você. Né? E eu acho que nos mais diversos clubes, eu falo pelo que eu cubro, que é o Corinthians, cada vez mais as organizadas estão virando órgãos políticos e não fiscalizadores, Isso. como se propuseram a ser desde a sua criação. É isso, é a figura do E eu Baby hoje no São concordo Paulo. integralmente, porque você faz uma ressalva importante que é quanto à violência. Não é justo você sintetizar as organizadas a violência nos estádios, que muitas vezes parte da própria polícia. E quem já foi em jogo como visitante sabe exatamente do que eu tô falando. A violência ela é fruto do mau trabalho policial nesses casos. Então eu concordo integralmente com você, do Vale. Enfim, dentro desse texto, o Baby ele se diz responsável por 22 milhões de São Paulinos. Se não fosse ele, não tinha torcedor no estádio. É uma coisa de louco. E esse posicionamento é um posicionamento que poderia vir do Casares, né? Porque, assim, é uma coisa de ego gigantesca. Isso assusta. Então, assim, pior do que você passar um ano sem ganhar título, Bueno, respondendo sua pergunta, é você ver a política do clube sendo tratada dessa forma. Poderia ser um ano mais tranquilo pro São Paulo, mesmo que não termine em título da Libertadores. Mas, repito, internamente, os caras estão se apegando nessa possibilidade do São Paulo ser campeão da Libertadores. O Baby tem 500 mil seguidores nas redes sociais. Ele influencia 22 milhões mesmo? É, difícil, né? Ele tem 500 mil? 547. É bastante. Não deixa de ser um número considerável. Sim. Mostrando que ele é mais do que uma figura de organizada, ele é uma figura política dentro do São Paulo, né? E é por isso que a gente fala aqui, hoje ela é uma figura política dentro do São Paulo. Ele se envolveu em política também. Eu Sim, lembro que tinha uma isso, época que foi candidato. ele foi candidato e quando você ia aos jogos no Morumbis, tinha os lá santinhos. os pôsteres dele pedindo voto também. Exatamente. Tanto que, olha só que coincidência, o São Paulo joga a final da Sul-Americana em 22, eu estava lá em Córdoba, no sábado do primeiro turno da eleição em que ele era candidato. E aí... Ele não se elegeu no final. E não que isso fizesse diferença, mas nem ele votou nele. Porque ele estava lá acompanhando O São o Paulo. São Paulo, né? Porque a base eleitoral dele acaba sendo justamente esse engajamento que ele tem com a torcida independente, sendo hoje essa principal figura da torcida organizada e também uma figura muito importante hoje na política do São Paulo, por isso vira e mexe. A gente fala o nome dele aqui.